Vamos então refinar aqui o nosso sistema de validação do lado do servidor. Aqui penso que já temos a informação toda. Neste caso nós queremos que seja required e que seja um e-mail válido. Caso contrário não passa nesta validação. Aqui na parte da password nós queremos que seja required. Vamos querer que ela tenha um tamanho máximo e mínimo. Então vamos poder definir aqui da seguinte forma. Aqui vamos colocar mínimo e o número, e para isso, se nós consultarmos aqui as instruções, nós vamos procurar aqui por min e max length, min length, e aqui neste caso eles têm parâmetros. Ora, o que são os parâmetros dentro da validação? São os valores que nós podemos colocar em parênteses, ok? E neste caso aqui eu tenho aqui o max length, tenho aqui o min length, então neste caso o min length será 3, eu aqui vou colocar desta forma, mas vou dizer que pelo menos tem que ter 6, no max length, vamos colocar aqui com as barras, atenção, max underscore length, aqui desta forma, vai ter que ser, por exemplo, 18, no máximo, e já vamos acrescentar aqui mais informações. Agora, obviamente que eu tenho aqui para o min length e o max length, nós temos que colocar também as regras ou os erros de validação. Então aqui no min length, eu vou poder colocar isto desta forma. Repara, o campo field tem que ter no mínimo, e agora nós podemos usar aqui algo chamado param, caracteres, ok? Portanto, o param será o valor que nós colocamos aqui. Ora, vamos aqui colocar também para o max length. No max length, o campo field tem que ter, no máximo, param caracteres. Vamos testar aqui o nosso sistema. Vamos regressar aqui, vamos refrescar tudo isto. Aqui a mensagem do erro nós vamos ter que a remover e para verificarmos se isto está a funcionar, agora já nos bastará apenas replicar esta informação que aqui está. Okay? Então aqui neste caso eu vou colocar aqui em baixo esta mesma classe, só que, no entanto, eu vou chamar aqui que em vez do text username, eu vou passar aqui o text password. Ok? Vamos então verificar agora como é que o sistema está a funcionar. Repara, não vão existir aqui erros. Aliás, a mensagem do erro ainda está a passar ali porque está aqui escrita. Vamos removê-la daqui. Certo? Agora sim. Vamos aqui regressar. Vamos aqui, aqui assim. Vamos aqui regressar e repara, login. Os campos têm que ser de preenchimento obrigatório. Aqui já não temos que olhar muito, vamos olhar para esta. Vamos colocar aqui apenas ASD, login. E ele diz-me o seguinte, o campo password tem que ter, no mínimo, 6 caracteres. Agora repara se eu escrever mais do que aquilo que posso. Login, no máximo 18 caracteres. Ora, é evidente que esta regra vai colidir com as informações que nós colocamos nas contas do usuário, porque colocamos apenas 3 letras. O que é que nós podemos fazer aqui? Bom, eu posso fazer uma atualização da minha seed, ok? Neste caso, se eu vier aqui ao database, seeds, e colocar aqui usuários, eu posso alterar aqui a minha palavra passe, e, portanto, colocar aqui pelo menos com 6 caracteres, 2, 3, vamos colocar aqui copiar e colar, ok? E aqui copiar e colar. E agora eu tenho que atualizar a minha seed na minha base de dados. Vamos experimentar a fazer aqui a atualização da minha seed. Então aqui vou chamar o terminal. Vamos ver se eu me recordo disto. PHP, Spark, make seed. Vamos ver. Seed. Se eu colocar isto desta forma, reparem, ele vai me dar aqui um erro. Então vamos ver aqui como é que isto se faz. PHP, Spark. Assim ele vai dar-me a ajuda. dbSeed, ele vai dizer-me que devo utilizar esta seed, ok? Runs the specific seeder to populate known data into database. Então vamos aqui colocar Spark db:/seed e agora vamos dizer qual é o nome, neste caso usuários. Vamos verificar se ele assim vai fazer. Cá está. Ele executou, mas vamos ver o que é que aconteceu na nossa base de dados, porque eu presumo que ele tenha acrescentado utilizadores aqui na base de dados. Então eu vou abrir aqui o meu ADSQL.
se eu for aqui aos users e for aqui aos dados, repara que eu tenho aqui 6 contas. Ora, eu não quero que isto aconteça. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vou fazer um truncate users para limpar tudo o que lá estava. Vamos executar. Ele vai limpar tudo o que lá estava e eu vou voltar novamente aqui a executar a minha seed. Okay? Executei a seed. Se eu agora vier aqui, vamos refrescar aqui e voltamos a ter até apenas 3 usuários. Se eu regressar agora aqui, então, eu vou colocar aqui o João. Vamos colocar aqui joão@gmail. Se eu colocar AAA, que era a antiga password, ele agora nem vai sequer validar se o login está correto ou não. Porquê? Porque ela não vai passar na validação deste campo. Se eu fizer aqui um login, ele diz-me que o campo password tem que ter no mínimo 6 caracteres. Então vamos colocar o AAA. 6 As. Ele agora não só vai passar por esta validação, como também vai conseguir entrar porque os dados correspondem corretamente. Então vamos fazer aqui um login, cá está, estou dentro da aplicação. Vamos chamar aqui novamente as ferramentas de programador, porque ainda não temos a parte logout. No storage vamos fazer um clear site data. Vamos aqui fechar tudo isto. E eu agora, se refrescar, volto a estar outra vez aqui na minha área do login. Vamos à parte mais complexa. Vamos imaginar que eu quero que a minha password tenha que ter no mínimo uma maiúscula, uma minúscula e um dígito. Bom, para isso nós podemos ter acesso ou usar expressões regulares. Bom, o que é que são as expressões regulares? Vou-vos mostrar aqui o seguinte. Vamos abrir aqui regex 101. O que é o regex 101? É um site onde vocês podem testar expressões regulares. As expressões regulares é uma espécie de uma linguagem dentro de outra linguagem. O que é que ela permite fazer? Ela permite analisar um determinado texto e verificar se ele está de acordo com um conjunto de regras. No entanto, estas regras são relativamente complexas de perceber sem alguma experiência na matéria. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui um texto, vamos ter aqui o João Ribeiro. O sistema, se agora tiver aqui uma determinada expressão regular, eu vou retirar aqui estas duas opções porque elas não são importantes para o caso. Se eu escrever aqui uma expressão regular, ele vai-me dizer aqui se este texto corresponde com as regras que eu estou aqui a definir ou não. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui um /d, ele diz-me o seguinte: a sua expressão regular, eu vou aqui aumentar o zoom só para vocês verem melhor, a sua expressão regular não coincide com a string que aqui está. O que é que esta /d significa? Que só pode ter números. Então reparem, se eu colocar aqui 1, 2, 3, ele já me vai dizer, ok, houve um match e portanto esta expressão regular está correta. Mas se eu colocar aqui D e disser que tem que ter 5, então ele vai me dizer que a expressão não corresponde. Este 5 dentro das chaves vai significar que tenho que ter 5 dígitos. Então eu vou colocar aqui 5 dígitos e repara, ele já vai apresentar. Se eu colocar 6 dígitos, ele também vai apresentar. Porquê? Porque existem pelo menos 5 dígitos. Se eu quisesse dizer, não, só pode ter 5 dígitos, eu teria que utilizar aqui uma outra nomenclatura, que é o seguinte, colocar aqui o sinal do acento circunflexo e colocar aqui um cifrão. O que é que basicamente estes dois sinais me indicam? Tem que começar aqui na string, começar logo por algarismos e tem que ir até ao fim e terminar na string. Então, esta linguagem não é fácil, não faz parte do CodeIgniter, isto é muito importante perceber, é um conjunto de regras que estão disponíveis na esmagadora maioria das linguagens de programação e que vocês só conseguem dominar se de facto testarem com muita experiência. É óbvio que se vocês quiserem perguntar aqui na internet regex, ok, password with one upper case, one lowercase, one digit. Se vocês pesquisarem qualquer coisa deste género, o que vai acontecer é que vocês vão acabar por encontrar alguém que já fez esta pergunta. Ele diz, eu gostaria de ter uma password que fosse de acordo com as seguintes regras. Pelo menos um dígito, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma minúscula e mais nada. Só dígitos e numbers, enfim, aqui tem um erro, só letras e números. Bom,
Aqui alguém apresentou uma resposta como sendo a correta e reparem que acontece aqui esta expressão regular. Bom, esta expressão regular eu vou pôr aqui uma mais simples no nosso código. Eu quero... Esta aqui tem um conjunto de outras informações que não importam, mas de qualquer das formas eu quero aqui ter o seguinte. Eu quero ter uma expressão regular que é esta. Esta expressão regular basicamente diz-me o seguinte. Eu posso ter em qualquer localização, okay, reparem, o look around, positive look ahead, isto é, para a frente, e depois verificar se tem pelo menos algum caractere, ok? E se não tem para trás, etc. E que seja dígito. Então ele procura com este código que aqui está, dentro, ele vai procurar em qualquer parte da minha string se existe pelo menos um dígito. Aqui vai procurar se existe pelo menos uma letra minúscula, entre A e Z, e aqui uma letra maiúscula. Então se eu colocar aqui password, repara, continua a não ser válido. Password 10 continua a não ser válido, porque eu já tenho apenas duas regras, letras minúsculas e dígitos, mas se eu colocar aqui o P maiúsculo, por exemplo, já há um match. E se eu não quiser colocar o P maiúsculo, mas quiser colocar aqui o W maiúsculo, também já vai fazer um match. Então eu vou pegar nesta informação que aqui está e vou colocá-la no meu código. Como é que eu faço para colocar no meu código, aqui no meu controlador? Onde eu faço as validações, eu vou ter que adicionar aqui mais uma regra, que é a expressão regular. Ora, nós vamos aqui consultar a parte do nosso código e vamos, ou melhor, da documentação, e vamos procurar aqui por expressão regular, regex match. E o regex match recebe a informação desta forma. Então vamos colocar aqui regex match. E se vocês não querem fazer um typo, é muito simples. Vocês já têm aqui a regra, ok? Eu vou colá-la, vou regressar aqui a esta área, vou copiar isto que aqui está para ter a certeza absoluta que estou a escrever corretamente. Vou regressar novamente ao meu código, vou colocar aqui o regex e agora aqui dentro eu vou pegar e vou colocar no seu interior esta informação que aqui está. Ok? Obviamente que se eu tiver um problema com a expressão regular, eu vou ter que ter aqui uma mensagem de erro. A mensagem de erro vai estar relacionada com esta regra de validação e nesta regra de validação eu vou dizer o seguinte: a password tem que ter uma minúscula, uma maiúscula e um dígito. Ok? Então agora vamos verificar se está a funcionar ou não e se temos aqui algum erro. Vamos aqui refrescar, tudo tranquilo. Vamos colocar aqui o e-mail correto. Vamos colocar aqui uma password. Eu vou colocar aqui password, tudo com minúsculas. Ok? Tenho aquela validação do número de caracteres, está dentro do intervalo, tudo certo. Se eu fizer agora aqui um login, reparem, cá está o erro. A password tem que ter uma maiúscula, ou melhor, uma minúscula, uma maiúscula e um dígito. Se eu agora colocar aqui P maiúsculo, password e 10, por exemplo, então eu cumpro com as regras. Vou fazer aqui um login e reparem, eu tenho aqui um login de erro. Porquê é que eu tenho um login de erro? Bom, mais uma vez, por causa das passwords que eu aqui defini. As passwords que eu tenho aqui no meu seed, na minha seed, é AAA, BBB, CCC. Vamos resolver isto num instante. Vamos colocar aqui A e 1. Então nós temos aqui 7 caracteres, nem sequer necessitamos disto, basta termos assim. Portanto, esta aqui já respeita os 6 caracteres, uma maiúscula, uma minúscula, pelo menos, e um algarismo. Aqui vamos colocar o B, 1, 2, 3, 4, 1, e aqui o C, 1, 2, 3, 4, 1. Então as passwords passam a ser estas. O que é que nós vamos ter que fazer novamente? Chegar aqui, vamos truncar a nossa base de dados, vamos regressar aqui, vamos chamar outra vez aqui o PHP Spark, fazer a seed, e agora as minhas passwords já estão ok. Então se eu colocar aqui A maiúsculo, 1, 2, 3, 4 A's minúsculos e um 1, e fizer aqui um login, eu já estou dentro da minha aplicação.